Olá, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Como que está o seu dia? Espero que o seu dia esteja abençoado. Espero que o seu dia esteja alegre, feliz, contente, em paz. A paz de Jesus que excede todo entendimento. A paz de Jesus que faz a gente ficar tranquilo em meio às tentações, em meio às provações, em meio aos problemas que nós passamos. Que o seu dia esteja abençoado, cheio da presença de Deus. Que você esteja cheio do Espírito Santo e que o teu coração esteja inundado, transbordando a paz de Jesus que excede todo o entendimento. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. E se você não entregou sua vida para Jesus ainda, se você não conhece esse Deus maravilhoso que a gente serve, esse Deus poderoso que nos sustenta com a sua mão poderosa, eu quero te falar que hoje é o dia da sua decisão. A palavra de Deus, ela nos diz que se nós ouvirmos o Espírito Santo falar conosco, nós não devemos endurecer o nosso coração. Nós devemos abrir a porta do nosso coração e permitir que o Espírito Santo entre, limpe tudo e faça morada dentro de nós. Entregue sua vida para Jesus. Permita que Jesus transforme a sua vida e te leve a uma vida sobrenatural. Com problemas, sim. Com tribulações, sim. Mas com a certeza de que em Jesus nós somos mais que vencedores. Andando nele, com ele, para ele e nos princípios dele, nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus! Você já sentiu alguma vez que durante os problemas, no meio dos problemas que você está passando, você sente assim dentro de você uma força, um ânimo, uma satisfação que você não entende, uma ousadia, uma coragem para poder ir atrás e resolver os problemas, para poder correr atrás da solução dos problemas, uma ousadia para poder entrar na presença de Deus e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso que o Senhor olhe para mim e me dê a solução daquilo que eu estou precisando, Pai. A Tua palavra diz que nós temos que clamar a Ti com petições, com súplicas e com ações de graça. Olha para mim, Senhor. E aí você sente aquela ousadia, você sente aquele poder te inundando, aquela satisfação, aquela vontade de resolver os problemas. Isso já aconteceu com você? Pois eu quero dizer para você hoje que não importa o problema que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa aquilo que você esteja clamando a Deus, eu quero te dizer que Deus te dá coragem, Deus te dá disposição para que você vá e alcance a solução daquilo que você está passando. Em Deus. A solução do que você está passando está em Deus. É um problema de desemprego? É Deus que vai abrir a porta. É uma causa na justiça? É Deus que vai colocar o seu processo na frente e vai tocar no coração do juiz para ser favorável a você. É uma conta que você precisa pagar? É Deus que vai levantar alguém para ligar para você e dizer: ô meu irmão, olha, Deus tocou no meu coração para te mandar uma oferta. E Deus é tão lindo e tão maravilhoso que quando você olhar o valor da oferta, é exatamente, até nos centavos, o valor da sua conta que você precisa pagar. Só para que você veja e comprove que é Deus
que te deu. Sabe, essa ousadia, essa coragem, essa certeza de que Deus vai resolver, a confiança, a fé naquilo que não existe e que vai aparecer, vai se materializar. Isso é fé. É a certeza daquilo que não existe, é a certeza daquilo que você não vê, mas que acontece na sua vida. Olha só que interessante, porque há muitas vezes a gente fala que Deus faz e as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam quando a gente fala que Deus faz. E aí, o que a gente faz? A gente faz duas coisas. Primeira coisa, a gente vai na palavra de Deus e mostra, através da palavra de Deus, que Deus faz. Porque ele já fez lá atrás, ele fez com outras pessoas, com personagens bíblicos. E a segunda coisa que a gente faz, a gente conta testemunhos nossos, que nós passamos na nossa própria vida. No livro de Êxodo, no capítulo 4, no versículos de 10 a 12, nós lemos o seguinte, essa passagem, ela fala de Moisés sendo pastor de ovelhas no monte, e Deus vem falar com ele, porque Deus vê a dificuldade do povo de Israel, a escravidão que o povo de Israel está sofrendo no Egito. Deus olha e vê o tanto que o povo de Israel está sofrendo, e ele chama Moisés, através de uma sarça que está pegando fogo e não se queima, não se consome. Ele chama Moisés para tirar o povo do Egito. Olha só o que Deus fala com ele. Depois de várias tentativas de falar, Moisés, você vai. Aí, por final, Moisés diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste com teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, olha só o que Deus fala para Moisés: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus, ele dá coragem a Moisés. Deus, ele mostra que ele vai na frente de Moisés, ensinando a ele o que ele precisava falar. Deus, ele envia Moisés, mas ele não envia Moisés sozinho. Deus nunca vai enviar você para resolver os seus problemas sozinho. Ele sempre vai adiante de você. É Ele que vai lutar as suas lutas. É Ele que vai lutar as suas batalhas. É Ele que vai estar na frente para que você consiga a solução dos seus problemas. Deus, ele sempre nos envia, mas ele nunca nos envia só. Ele sempre vem conosco. Ele sempre está conosco. Ele sempre nos enche de coragem e nos mostra que ele vai à nossa frente. Essa é a nossa maior garantia. Essa é a maior garantia de que nós podemos seguir e conquistar a vitória em cima de qualquer problema que nós tivermos. Porque nós sabemos que a vontade de Deus sempre será feita. Nós sabemos que os planos de Deus sempre vão se cumprir. E a palavra de Deus não cai no chão. Ela não fica vazia, ela não retorna. Ela sempre produz aquilo que é o objetivo dela. Então Deus fala para Moisés que ele pode ir, Moisés. Pode ir. Eu sou aquele que vai colocar as palavras na tua boca. Eu sou aquele que vai te dizer o que você tem que falar. É isso que Deus está dizendo hoje para você. Quando você for fazer a sua entrevista de emprego, é Deus que vai colocar as palavras na sua boca para que você
seja bem-sucedido na sua entrevista. Quando você for entregar o seu currículo, o que você vai fazer? Você vai colocar a sua mão em cima dos currículos antes de entregá-los e vai dizer: Pai, abençoa esses currículos para que eles caiam naquele lugar onde o Senhor quer que eu trabalhe. E me usa, Senhor, para fazer a diferença aonde for que o Senhor me colocar. Deus vai adiante de você. É Deus que vai abrir as portas. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, nós vemos a história de Davi. Nós vemos aqui Davi sendo ungido pelo profeta Samuel, porque ele seria o próximo rei de Israel. Samuel vai até a casa do pai de Davi, e o pai de Davi pega os filhos dele e faz um desfile na frente de Samuel. E Deus rejeita todos os filhos. Aí Samuel pergunta: não tem alguém? Não está faltando alguém? E o pai se lembra: não, tem o meu filho mais novo que está pastoreando as ovelhas lá no campo. Samuel fala assim: manda trazê-lo, porque nós não vamos comer o sacrifício antes de que ele chegue. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: é ele, unge ele. E Samuel unge Davi, ele pega o chifre cheio de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Ali Davi é ungido como rei. Davi seria o próximo rei de Israel depois de Saul. Agora, o interessante de tudo isso é que Davi não sai dali daquela sala todo melado de azeite, todo sujo de azeite, todo cheio da unção do azeite que o profeta derramou. Davi não sai dali para se assentar no trono. Não! Não! Davi volta para o campo. Davi volta para pastorear as ovelhas. Davi volta para continuar fazendo o que ele já estava fazendo. E olha como é que fica a cabeça do cristão nessa hora. Lógico que eu estou falando cristão nos termos atuais, porque naquela época Cristo ainda não tinha nascido. Mas olha como é que fica a cabeça da pessoa. Poxa, eu fui ungido e eu continuo vivendo da mesma forma. Eu continuo vivendo do mesmo jeito. Nada mudou. Eu sou um pastorzinho de ovelha. Mas aí Deus começa a dar experiências a Davi. Ele mata o leão, ele mata o urso, ele mata os lobos, ele mata o gigante Golias, ele vai tocar harpa na sala do rei, ele começa a conviver com as coisas do reino. Deus começa a preparar Davi para assumir o trono. Ele passa a ser um grande guerreiro, ele passa a ser um grande comandante do exército de Israel. Saul começa a perseguir Davi, querendo matá-lo por inveja, por medo de perder o trono. E aí em 1 Samuel, no capítulo 30, olha só, Davi foi ungido no capítulo 16. Depois de 14 capítulos, no capítulo 30, no versículo 6, a gente lê assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi confiava em Deus plenamente. A cidade onde Davi estava morando, a cidade de Ziclague, tinha acabado de ser queimada, tinha acabado de ser destruída. Seus filhos, suas mulheres, todos os seus bens foram levados e roubados pelos amalequitas. E os homens de Davi ficaram angustiados a ponto de querer matar Davi. E aí Davi, o que ele faz? Ele se desespera. Ele xinga a Deus e fala: poxa, o que está acontecendo? Eu sou o rei. Não. Davi se fortalece no Senhor, o seu Deus, e vai atrás dos amalequitas. Persegue os amalequitas, guerreia contra os amalequitas, mata todos os amalequitas.
e recupera as mulheres, os filhos, os bens, ainda toma os bens dos amalequitas, ainda traz tudo de volta. Por quê? Porque ele se fortaleceu no Senhor. Depois disso, muito tempo depois, Saul é morto numa batalha, os filhos de Saul são mortos na batalha, e aí sim, as pessoas pegam e colocam Davi como rei. Só depois de muito tempo. Depois de Deus ter preparado Davi, depois de Deus ter trabalhado na vida de Davi, depois de Deus ter mostrado a Davi quem é Deus, depois de ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, aí Deus pega, coloca a pessoa onde ela deve estar. O que eu quero te mostrar com isso? É que quando você está passando por problemas, você precisa entender que Deus nunca te deixa sozinho. Quando você está passando por problemas, Deus nunca te desampara. Antes de eu conseguir o emprego atual que eu estou, eu passei 1 ano e meio desempregado. Com esposa, com 2 filhos. Eu precisava sustentar a minha casa, eu precisava pagar as contas, eu precisava colocar pão na mesa. E eu não tinha como. E certa manhã, eu acordei junto com a minha esposa, não tinha nada para comer em casa, a geladeira só tinha uma jarra de água. E eu olhei para ela, ela olhou para mim e nós ficamos assim e falamos um para o outro, não tem nada para comer. Aí eu falei, glória a Deus, meu amor, vamos orar. E começamos a orar. Quando nós estávamos orando, Deus ele é tão maravilhoso que ele colocou uma pessoa para bater na nossa porta. Quando nós fomos atender, essa pessoa estava com um saco de pão, presunto, queijo, manteiga, leite, Nescau, café. Ah, eu vim tomar café com vocês. Aí eu fiquei, logicamente, minha fé desse tamaninho. Amor, nós vamos tomar café e você guarda o resto. Porque nós só temos isso para comer hoje. A hora que eu fechei a minha boca, bateram na porta de novo. Um irmão passou e falou, olha meu irmão, Deus tocou no meu coração, eu trouxe aqui para você umas compras. Aí desceu arroz, feijão, macarrão, produto de limpeza, tudo aquilo que nós precisássemos. Hoje, o que seria uma compra de mês. Daqui a pouco chega outro irmão, dono de um verdurão, que era muito amigo nosso, e trouxe, olha meu irmão, eu fiz a xepa. Aqueles produtos que não vendem mais, que as pessoas não querem mais, que vêm de um dia para o outro, que são manipulados, mas estão bons. Aí veio fruta, legume, verdura e no meio da caixa 1 quilo de carne que ele tinha colocado. Deus nunca nos desampara. A palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz assim, eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não nos desampara. Ele sempre nos dá coragem, ele sempre nos dá ânimo, ele sempre nos mostra que ele está no controle de tudo. Que ele vai fazer as coisas acontecerem. Da onde? Não sei. Mas ele sabe. Eu quero trazer essa palavra hoje para você, a ponto de você ficar mexido, chacoalhado e você entender que Deus não te deixa sozinho. Você não vai passar pelos problemas sozinho. Deus está sempre adiante de você. Nós lemos no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 9, Moisés havia morrido e agora Josué, que era o assistente de Moisés, vamos dizer assim, ele é chamado para continuar liderando o povo e levar o povo para conquistar a terra prometida. Josué pega o povo do lado, vamos dizer assim, do lado de cá do Rio Jordão e tem que fazer o povo atravessar o rio e chegar à terra prometida e conquistar a terra, guerrear, ser forte e conquistar a terra. E olha só o que Deus diz a Josué. Josué,
Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem se desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Eu estarei com você. Eu te dou o selo da garantia de que a sua vitória é certa. Você muitas vezes não terá que batalhar, você muitas vezes não terá que guerrear, como o povo de Israel muitas vezes não precisou guerrear. Deus guerreou por eles, e quando eles chegaram, os inimigos já estavam mortos e eles tinham apenas que recolher os despojos. Deus, ele sempre vai estar adiante de nós. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, o nosso provedor, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo faz. Nós teremos problemas? Sim, já falei que sim. Mas Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você estiver em mim, em Jesus, você vencerá o mundo também. No livro de Juízes, no capítulo 6, versículos de 11 a 17, nós vemos também a história de um guerreiro de Deus. Um homem comum, um homem simples, de uma das menores famílias do povo de Israel. Ele tinha tanto medo que ele estava malhando trigo em um lagar. Lagar é um lugar onde se pisa as uvas para fazer vinho. Ele estava usando um lagar para malhar o trigo, porque ele ficava escondido, porque tinha um povo atacando o povo de Israel, que vinha e roubava toda a produção que eles tinham, e eles ficavam com fome. Então, para que eles tivessem comida, esse guerreiro chamado Gideão, ele malhava o trigo, ou seja, ele amassava o trigo para poder fazer farinha, para poder fazer os pães, ele amassava escondido num lagar, para que ele não fosse descoberto e os inimigos roubassem aquilo que ele fez. Então Deus fala com ele dessa forma, entenda, veja só. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Um homem simples, da menor tribo, da menor família das tribos de Israel. O anjo chega para ele e fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê como um poderoso guerreiro. Deus nos vê como uma arma na mão de Deus para saquear o inferno, para roubar as almas que estão indo para o inferno, trazer elas para o reino da luz, ensinar a elas, pregar a elas, mostrar a elas o novo evangelho, a nova aliança vinda com a morte de Jesus e ressurreição de Jesus. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que te estou enviando? Deus nos vê como fortes. Deus nos vê como poderosos guerreiros. Quando Ele está diante de nós, quando Ele nos envia, ninguém nos para. Quando Ele nos unge, ninguém nos para. Entenda isso. Deus te enviou, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma promessa para você. Ninguém te para. Confie em Deus. Entregue a sua vida para Deus. Entenda que é Deus que está trabalhando em você. Ah, Senhor, respondeu Gideão,
Como posso eu libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Deus diz para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. E Deus lhe deu o sinal. E a história que segue a partir daí mostra que no final, Gideão derrota um exército dos midianitas com apenas 300 homens. Por quê? Porque quem estava batalhando à frente dele era o poderoso Deus de Israel. O nosso Pai, o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nos libertar das mãos do diabo e nos levar para o reino da sua luz. Que essa palavra hoje possa te trazer o entendimento de que a sua vida em Deus não tem como dar errado. A sua vida em Deus não tem como ser menos do que vitoriosa em todas as suas batalhas, mesmo que você passe por diversos problemas, por diversas aflições, mesmo que você passe por escassez, por falta, Deus não vai permitir que você tenha falta de nada. Deus não vai permitir que te falte o sustento. Deus não vai permitir que te falte a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus! Seja você um mais do que vencedor em Cristo Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos que estão aqui nesse canal são bons para serem distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais e permita que as pessoas que você ama e que te rodeiam ouçam essa palavra, transformem a sua vida, entendam que Deus vai adiante delas. Basta que elas tenham um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Seja generoso, seja abençoador, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.